Olá, amados e amadas do Senhor. Eu sou a missionária Paulina Macedo. Inscreva-se e siga-nos. Não saia daí que eu volto já. Quem manda? O homem ou a mulher? Deverão as mulheres ser submissas aos homens? Será mesmo isso que Deus diz? Pessoas que querem pejorar a Bíblia Sagrada falam que aqui auxiliadora é uma maneira degradante de falar da mulher. Auxiliadora, aquela que serve. Auxiliador, sabe? Será o homem superior à mulher? Ou a mulher superior ao homem? Vamos ver o que diz a velha aliança a respeito disto. Então vamos lá. No Salmo 68, nos versos 11 e 12, nós lemos: O Senhor deu a palavra e grande é o exército das mensageiras das boas novas. Reis de exércitos fogem, eles fogem, e a dona de casa reparte os despojos. Eu quero enfatizar a expressão grande é o exército das mensageiras das boas novas. Traduções mais antigas usam a expressão grande é a falange das mensageiras. Bom, algo que eu quero chamar a sua atenção é que tanto o verso 11 como o 12 do Salmo 68 enfatizam as mulheres. O versículo 11 fala da proclamação, né? O exército das mensageiras das boas novas. E o verso 12 fala da repartição, no caso dos despojos, o que sugere conquista, né? Ou seja, mais do que apenas desfrutar a conquista de outros, esse exército de mulheres que são mensageiras também são conquistadoras. A partir disso, né, eu acredito que nós podemos pensar que a palavra de Deus não sugeriria um exército de mulheres mensageiras se de fato elas não têm voz alguma, né, no que diz respeito às responsabilidades do reino de Deus, de compartilhar a palavra, de ensinar, de pregar, de profetizar. Mas nós precisamos sempre da visão completa do que a palavra de Deus ensina. Não adianta apenas pegar um texto como esse e não trabalhar outros que levantam questionamentos, como também não adianta pegar só os textos que levantam questionamentos e ignorar outros que são muito claros. Então, por exemplo, veremos ao longo dessa aula textos abundantes, recorrentes nas escrituras que falam, por exemplo, das mulheres profetizando, né? Se elas não podem falar, por que falariam debaixo da inspiração do Espírito Santo e, dessa forma, por inspiração do próprio Espírito Santo, quebrariam as regras. Então é muito importante que a gente pense, né, que há um modelo de interpretação bíblica. É a Bíblia que explica a própria Bíblia. Então, quando Satanás cita para Jesus o Salmo 91 na tentação do deserto, diz: pula do pináculo do templo, porque está escrito. E ele cita o Salmo 91, aos seus anjos dará ordem a teu respeito para que te guardem em todos os teus caminhos. O texto citado por ele não pode ser questionado e alguém, né, dizer, não, isso não está na Bíblia, não é bem assim, era aquilo. Só quando Jesus diz, também está escrito, ele, em outras palavras, está dizendo, alto lá, Satanás, a aplicação que você está fazendo desse texto não condiz com o restante das escrituras. Então, é muito importante que a gente olhe tanto para textos que sugerem as mulheres do ministério, como para textos que podem sugerir o contrário, e que a gente coloque esses textos todos juntos, não para escolher entre um e outro, porque nenhum de nós tem o direito de dizer, eu quero essa parte da Bíblia e não quero a outra. Nós precisamos permitir que mesmo aquilo que aparentemente sugira contradição, na verdade é só um desafio de interpretação. O que diz o Novo Pacto sobre este assunto? Será o homem superior à mulher? Ou a mulher superior ao homem? Textos bíblicos mal compreendidos, né? Precisamos começar por eles. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, começando do final do verso 33, a gente às vezes diz 33b, né? Indo até o 38, nós lemos, como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas como também a lei o determina. Muitas vezes as pessoas usam esse texto, né, para dizer que as mulheres não podem falar na igreja, mas pegam um pedaço do texto fora do contexto. Eu quero continuar lendo. O apóstolo continua e diz, se porém querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido,
porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja? Por acaso a palavra de Deus se originou no meio de vocês? Ou será que ela veio exclusivamente para vocês? Se alguém se considera profeta ou espiritual, reconheça que é mandamento do Senhor o que estou escrevendo para vocês. E se alguém o ignorar, será ignorado. Então, a primeira coisa, diante de um texto como esse que precisamos reconhecer, é que a instrução de Paulo não se referiu a um costume local. Quando Paulo aborda na carta aos Coríntios a questão do véu das mulheres, ele diz, se alguém quiser ser contencioso, saiba que nós não temos tal costume, nem tampouco as igrejas de Deus. Então, Paulo trata daquilo como um costume local, um aspecto cultural. No entanto, logo no início do texto que eu li, nós vemos Paulo dizendo, como em todas as igrejas dos santos. Aqui Paulo está dizendo, isso é uma regra, é um padrão para todo mundo, em todo lugar. Não importa se estamos falando de gentios, convertidos, se estamos falando dos judeus, todas as igrejas em todos os lugares. Então, em primeiro lugar, nós precisamos entender que ele não se referiu a um costume local. Ele fala de algo que também, no final, ele diz, não é opinião pessoal. Ele chama isso de palavra de Deus no verso 36 e de mandamento do Senhor no verso 37. Isso também não pode ser ignorado. Mas o ponto a ser entendido é, isso que não é um costume local, é uma norma para todas as igrejas. Isso que é chamado de palavra de Deus e de mandamento do Senhor, estabelece que tipo de proibição? Qual era a proibição do falar mencionado aqui em questão? Então o texto é claro. Se, porém, querem aprender alguma coisa, perguntem em casa ao seu próprio marido, porque para a mulher é vergonhoso falar na igreja. Então, quando Paulo está falando sobre as mulheres se conservar caladas na igreja, a ênfase tem muito mais a ver com um questionamento para aprendizado do que um ensino que visa trazer edificação e esclarecimento. Isso precisa ser entendido. O apóstolo Paulo estava claramente tratando desse tipo de abordagem, de questionamentos, de perguntas feitas visando esclarecimento. E aí há outros aspectos e desdobramentos desse detalhe que o tempo não nos permite tratar, mas o detalhe precisa ser destacado. Segundo texto bíblico mal compreendido. Afirmação de Paulo a Timóteo. Agora, em 1 Timóteo, capítulo 2, de 11 a 15, nós lemos, a mulher aprenda em silêncio com toda a submissão. Depois, aqui ele ainda está falando de aprendizado, como no primeiro. Depois ele muda para ensino. E não permito que a mulher ensine, nem que exerça autoridade sobre o homem. Esteja, porém, em silêncio. Porque primeiro foi formado Adão, depois Eva. E Adão não foi iludido, mas a mulher, sendo enganada, caiu em transgressão. Mas ela será salva tendo filhos, se permanecer em fé, amor e santificação, com bom senso. Então, o apóstolo Paulo primeiro fala sobre o aprendizado. Esse deve ser em silêncio. Ele está mantendo a mesma coerência da afirmação aos Coríntios. Quando ele entra na questão do ensino, ele diz, não permito que a mulher ensine, ele não parou aí. Nem que exerça autoridade sobre o homem, não sobre qualquer homem. O homem. Quem é o homem? Seu marido. Por isso que muitas traduções optaram, em vez da expressão homem, marido, porque é exatamente a mesma palavra e a aplicação é feita de acordo com o contexto. A prova de que Paulo está falando sobre casal é que ele vai passar a discutir sobre Adão e Eva e a relação do marido e da sua esposa. Então, basicamente, a restrição de Paulo não é sobre a mulher ensinar, aprendizado em silêncio, sobre ensino. Não ensine nem exerça autoridade sobre o marido. Paulo está dizendo, dentro da igreja, a mulher não estará numa posição de autoridade sobre o seu marido, dizendo a ele o que ele deve fazer. Ou seja, dentro da igreja, não haveria uma colisão dos papéis que Deus estabeleceu dentro da família, sendo que na família o homem é o cabeça. Esse é um segundo texto que nós precisamos entender. Quanto à palavra grega traduzida como homem ou marido, que eu mencionei aqui anteriormente, a palavra é aner, Ela significa homem, com referência ao sexo, mas era aplicada para o marido, para noivo, para o futuro marido. Não há palavras distintas no original grego para homem e marido. Então, é sempre o contexto que ajuda a entender. Desde o princípio, Deus criou homem e mulher à sua imagem e semelhança, e Jesus tratou ambos com a mesma igualdade. Cuidado para não confundir homem e mulher com marido e esposa. Deus diz, esposo, amai as vossas esposas, e esposas, sede submissas aos vossos maridos. Isso é no exercício das funções de esposo e esposa. Não se trata
de homem ou mulher ser um ser superior ou inferior. Ambos foram criados à imagem e semelhança de Deus. O que diz o novo pacto sobre este assunto? Será o homem superior à mulher? Ou a mulher superior ao homem? Textos bíblicos mal compreendidos, né? Precisamos começar por eles. Em 1 Coríntios, no capítulo 14, começando o final do verso 33, a gente às vezes diz 33b, né? Indo até o 38, nós lemos: como em todas as igrejas dos santos, que as mulheres se conservem caladas nas igrejas, porque não lhes é permitido falar, mas estejam submissas, como também a lei o determina. Outra coisa, a quem foi comunicada as boas novas da ressurreição de Cristo em primeiro lugar? As mulheres. Foi dito a elas que dessem a notícia. Então, mulheres podem falar de Jesus para outras pessoas, inclusive os homens. Mas se esses homens aceitarem as boas novas, elas dizem, não podemos falar mais nada, né? A gente só podia dizer que Jesus ressuscitou e absolutamente nada. Gente, vamos ser coerentes a respeito disso. Nós temos textos que estão mal interpretados, mal explicados e que colidem deliberadamente com todo, né, um volume de outros textos que mostram as mulheres falando. Então a pergunta, elas não poderiam falar absolutamente nada, ou a expressão não fale em relação ao aprendizado são interrupções, são questionamentos que deveriam ser feitos de uma outra forma, em outro lugar, né? O que a Bíblia diz sobre distinção de gênero, né? Porque percebo que as colocações de alguns não são só a tentativa de, não, é que esse texto aqui tá muito claro. Alguns tentam trazer, né, uma posição como se o homem está no lugar distinto em relação à mulher. Nós podemos olhar para o casamento e dizer que o homem tem uma autoridade dentro de casa que a mulher não tem. Isso não significa que o homem é mais importante que a mulher. Deus sempre tratou homem e mulher com a mesma igualdade. Tenha muito cuidado. Sem Deus, você poderá se perder lendo as Escrituras. Nunca confundir homem e mulher feitos à imagem e semelhança de Deus com a função de marido e esposa. A paz do Senhor seja convosco.